Estamos de volta para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando sobre as pesquisas em saúde com o professor Dr. Daisson José Trevisol. Você pode assistir a essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e enviar perguntas ao professor Daisson no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Professor Daisson, eu havia lhe feito uma pergunta no final do bloco passado. Se um paciente que toma um dado medicamento já pode ser até... começou a tomar agora, fazer uso dele, ou já faz uso há um certo tempo e de repente ele vem a óbito, não é? Ficam as dúvidas. Como é que os pesquisadores, os doutores, os cientistas como você tratam desses casos, professor? Olha, esses casos até é interessante essa pergunta, principalmente porque nós tivemos exatamente problemas relacionados a isso há uns 2 anos atrás. Talvez os nossos telespectadores possam lembrar, existia um medicamento chamado Vioxx, que era um anti-inflamatório muito potente, muito bom, eficaz, como anti-inflamatório comercializado, liberado no mundo inteiro. E de repente ele começou as pessoas que utilizavam ele por muito tempo, mais de 10 meses, algumas pessoas começaram a ter infarto no miocárdio. Certo. E aí pesquisas foram realizadas, fase 4 de pesquisa, e detectaram que o problema do medicamento era que ele resolvia a questão da inflamação, mas que causava em alguns pacientes, causavam problemas mais graves, claro, exatamente, que seria o óbito. E sempre que, num determinado uso de medicamento, a reação adversa possa ser óbito, ele tem que ser eliminado do mercado. E foi o que aconteceu. Imediatamente. Imediatamente ele foi eliminado do mercado. Comprovadas as mortes pelo medicamento, ele é eliminado. O problema é você comprovar muitas vezes essa morte. Exato. Porque alguns pacientes e alguns medicamentos são para determinadas situações de saúde que o risco de morrer dessa pessoa já é um pouco maior do que o normal de uma outra pessoa, de um indivíduo que não está tomando medicamento, que não tenha... Ou ele pode ter já um antecedente, uma predisposição, né, professor Daisson? E aí vem uma situação que fica um pouquinho complicada, você avaliar e comprovar que a morte foi causada por aquele medicamento. Isso só acontece quando ou é recorrente, ou então várias pessoas são sujeitas a esse tipo de coisa. É exatamente isso. Professor Daisson, uma outra questão interessante para você que nos assiste, que toma chás à vontade, que faz um monte de mistura, isso não tem problema nenhum, professor? Inclusive, fazendo um comparativo, claro que aí não estão, com medicamentos que são medicamentos não comprovados cientificamente. Nós temos uma situação assim, a questão dos chás é uma questão cultural, né? Que se nós perguntarmos para as nossas avós, elas vão nos sugerir que use chá, claro, né? Os chás são os primeiros locais onde a gente encontra o princípio ativo dos medicamentos. Isso há muito tempo atrás, já é pré-definido há muito tempo. Só que o problema é quando você pega um chá e faz uma infusão de chá ou joga água quente, que é o que a gente faz normalmente, né, na nossa casa, nós, além do princípio ativo, além daquela substância que é benéfica para o seu organismo, tá, ela tem algumas substâncias que podem ser tóxicas. E essas substâncias tóxicas, elas podem trazer um mal maior do que o benefício de você tomar esse produto. Tá? Agora sim, nós não vamos dizer para o telespectador assim, não tome medicamento. Não é isso. Esse não é o fator. Desculpa, não tome o chá, claro, não é o medicamento. Não tome o chá. Por quê? Porque se a pessoa se sente bem, ela só tem que tomar alguns cuidados e ficar atenta aos sintomas que ela começa a apresentar. E não era interessante falar com uma pessoa especialista nisso? Falar contigo, com o professor, por exemplo, o professor Canis, né, que já esteve conosco aqui também, que é um grande cientista. O principal fator é assim, sempre que a pessoa tiver que tomar alguma coisa que seja remédio ou medicamento, ou fitoterápico, e aí o chá se enquadra. O chá se enquadra como fitoterápico. Ele deve procurar um médico. Exato. Ela deve procurar um especialista no assunto, né? Como nós falamos, o doutor Luiz Canis é um especialista nessa área e tem muitos médicos que também sabem dessas situações. Então, sempre que for tomar alguma coisa, informar ao seu médico. Provavelmente ele não vai dizer para você deixar de tomar esse chá. Exato. Mas ele vai pelo menos orientar na seguinte situação: se aparecerem determinados sintomas, você deve cessar o uso. Cessar, ou então reduzir a dose. Exatamente. Porque algumas pessoas também, você que nos assiste sabe disso, abusam também de um tal medicamento, tomam aí muitos chás, vários chás por dia em quantidades muito grandes, né? Professor Daisson, mudando um pouquinho, né, a ênfase da nossa discussão,
Uma das questões que caracterizam e que dão brilho a um pesquisador, além do trabalho prático dessas pesquisas empíricas que ele faz e que você faz com bastante competência, são as publicações que fazem em revistas nacionais e internacionais, muito mais. Sr. Dyson, tem alguma publicação, alguma coisa recente que a gente possa anunciar na nossa Unisul TV? Tem, até uma satisfação estar dizendo isso aqui na televisão, né? Principalmente eu tive um artigo aceito agora num jornal americano chamado Journal of Hypertension, que é Jornal de Hipertensão, que é uma revista de muita qualidade, né, que nós chamamos no meio acadêmico Qualis A1 internacional. Qualis CAPES, né? CAPES, né? Tem uma qualidade muito grande e eu tive um artigo do meu doutorado aceito nessa revista. Fantástico. Então é uma coisa muito boa, é uma gratificação muito grande, porque é o trabalho que a gente realiza no dia a dia faz com que o esforço todo que a gente tem para publicar, e você sabe que não é uma coisa tão simples de fazer, quando a gente consegue publicar numa revista dessa, a gente tem que praticamente soltar foguete. É uma grande vitória, Na verdade, é o resultado de um trabalho, às vezes, de muito tempo, de longos anos, né, professor? Muito árduo. Sr. Dyson, prazer muito grande tê-lo aqui, mas infelizmente nós temos aí pouco menos de um minuto e gostaria de deixar então as câmeras da Unisul TV para a sua fala final. Tá ok. Bom, eu agradeço a você, Gilson, pela oportunidade de estar aqui, agradeço a Unisul, é um prazer muito grande estar falando aqui na nossa televisão, na nossa TV Unisul, é um prazer estar trabalhando na universidade e trabalhando com pesquisa, tendo a oportunidade de trabalhar com pesquisa e tentando melhorar a saúde da população em geral. Esse é o nosso intuito aqui na... Sr. Dyson, eu não sei como lhe agradecer e faço o seguinte, e em virtude do tempo, que é bastante curto, né, eu gostaria de deixar o convite para um próximo momento a gente voltar a falar sobre isso, pela relevância do tema e para as pessoas que nos assistem, porque nós precisamos desse tipo de informação, ok? Eu agradeço. Muito obrigado, foi uma grande honra ter no Ciência e Pesquisa. Muito obrigado, obrigado aos ouvintes. Foi a entrevista com o professor Dyson José Trevisol, professor doutor, cientista, coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas do Hospital Nossa Senhora da Conceição e Unisul. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece na sua tela, e também enviar perguntas ao professor Dyson no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Estiveram conosco hoje nos câmeras o Cláudio da Rosa, o Gabriel Felipe, no Twitter o Sérgio Souza, técnicos o Samuel dos Santos, supervisor técnico Juliano Vieira, uma produção de Karine Mendes, direção de jornalismo do professor Rafael Matos e direção geral do professor Hildo Silva da Silva. Um grande abraço e até o próximo Ciência e Pesquisa, com certeza.